O que a Bíblia tem a ver com as redes sociais, né? Foi um tema que Deus colocou no meu coração no sentido de tentar alinhar, para que você possa compreender nessa noite, né? Tentar entender o equilíbrio da cultura em que vivemos, da coisa natural em que vivemos, para também na área espiritual, né? Eu não gosto muito daqueles pensamentos que entram em dicotomia, ou seja, eu sou crente no sábado à noite porque eu vou ao templo, eu sou crente no domingo à noite porque eu vou ao templo, porque o pastor está perto de mim, mas não sou crente quando eu entro no Shopping Manaíra, não sou crente quando eu viajo, não sou crente quando eu mergulho na piscina. Eu não gosto muito desse tipo de pensamento, sabe? Separar a prática religiosa da prática cultural, separar inclusive a Bíblia de sua prática cultural. Por isso, a ideia do livro é justamente alinhar esse discurso e trazer o tema, o que a Bíblia tem a ver com as redes sociais. Bem, toda comunicação, ela parte de um contexto, ok? Ninguém chega para você sem você conhecê-lo, sem você, né? Ou seja, contextualizar. Então, Vicente já apresentou aqui, por isso que esse tema ele não cai de paraquedas, tá? Ele não cai de paraquedas. Esse tema eu venho estudando ele desde 2011, no fim da graduação, quando eu pesquisei a igreja midiática. O meu TCC foi, lembro como fosse hoje, 2011, a igreja midiática, uma análise da igreja universal do reino de Deus, né? Que usa muito a mídia. Aí estudei. Quando eu fui ao mestrado, em 2014, desenvolvi o mestrado, como o Facebook alterou a prática comunicacional da Assembleia de Deus na Paraíba. A minha dissertação do mestrado é essa. A Assembleia de Deus na Paraíba, ela não tem uma assembleia deliberativa, onde os irmãos levantam a mão, entendeu? E reclamam, reivindicam, não tem isso. A reunião dela é informativa. A liderança se reúne e repassa aos seus liderados. Só que, quando eles criaram uma página, eu, enquanto pesquisador, percebi que lá existia um espaço do agir comunicativo, missionária Cátia, em que os irmãos diziam, eu estou, não sei, há 20, tem lá no Facebook da igreja, está aberto, está público, eu estou há 20 anos na Assembleia, na minha congregação, e não fizeram uma reforma no teto, eu estou há tantos anos, as cadeiras estão quebradas. Ou seja, o que era assunto de gabinete pastoral, agora está na rede. Entendeu? A esfera pública agora digital, assembleiana, né? E para o doutorado eu estou caminhando com análise de um pastor, entre aspas, porque ele não é pastor de ministério, mas na rede ele é conhecido como pastor, um jovem, David Leonardo, de 29 anos, que é o youtuber, né, com pregações individuais mais assistido no mundo. Todas as segundas-feiras, David Leonardo coloca lá um vídeo e aí obrigado meu irmão, bate recorde aí de audiência no sentido, né, de views, ou seja, e é o pregador com pregações individuais mais assistido. Inclusive vem a João Pessoa no mês de outubro e está lotando onde ele vai, nas capitais, lota teatro, enfim. E agora eu não estou estudando uma igreja que vai para a rede, eu estou estudando agora uma igreja que nasce na rede, entendeu? Mas, vamos lá. Então, eu venho nessa trilha aí de pesquisando esses temas, tá bom? Já que estamos trabalhando com mídias, abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, né? Ligue a sua Bíblia em João. A gente não vai ler tudo isso aí, não. Fica como tarefinha de casa, tá? Os 43 versículos, mas alguns a gente vai ler aqui. Evangelho de João, capítulo 4. Começando no
primeiro versículo. João 4, a partir do primeiro versículo, tá? E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? E aí em casa você vai ler o restante do capítulo, tá? Do 1 ao 43. Bem, irmãos, aqui eu poderia apontar vários outros textos, mas aqui a gente percebe no Evangelho de João, capítulo 4, um contexto comunicacional de Jesus. Todos nós sabemos que a missão da igreja, ela se concretiza na comunicação. Ide por todo mundo e pregai, comunicai o evangelho a toda criatura. Então, a missão da igreja é uma missão de relacionamento. É isso que a gente, nesta noite, em alguns minutos, eu trouxe para vocês, para que a gente possa pensar. Mas imagine sua idade aí. Vamos lá, vamos transformar aqui numa grande sala de aula. Imagina a sua idade e até hoje, talvez você, comunicação, eu sempre digo que é o seguinte, missionário, é igual a respiração. Muitas vezes a gente respira o tempo inteiro e nunca parou para pensar na respiração. A gente inspira e expira, mas nunca para pensar na comunicação. A não ser quando há um problema respiratório, né? A gente pensa nela. A comunicação. Muitas vezes a gente comunica o tempo todo, informa o tempo todo, mas poucas vezes para pensar nessa comunicação. E nesta noite, né, neste dia 21 de setembro de 2019, Deus nos traz ao hospital da comunicação, para que a gente possa pensar, será que a nossa comunicação está de fato alinhada àquilo que Deus quer para nós comunicar? Vamos ver. O que é que você, na sua idade, pensa sobre comunicação? Em uma palavra. Em uma palavra, me digam aí. Não me façam apontar não, tá? Igual o professor que apontou o aluno. Em uma palavra, uma pessoa compreender, diga outra enquanto eu bebo água. Bora? Compreender, outra palavra que você associa comunicação. Expressão, diga outra. Interação. Compreender, expressão, interação. Pastor, olha o que o Aurélio da língua portuguesa falou sobre comunicação. Comunicação é informação, transmissão, notícia, passagem, ligação. Certo ou errado? Aurélio da língua portuguesa. Certo ou errado? Hein? Errado. Ou melhor, Aurélio aí, ele não estava participando da vibe teológica no Betel Torre, tá? Por quê? É muito técnico essa definição. Sabe aquela coisa do transmitir?
Transmitir é justamente ter outra pessoa aqui, um A, transmitir para o B. Mas comunicação vai além disso. A gente vai tensionar nesta noite aqui. Vamos pensar o que é comunicação. Primeiro, para que a gente possa entender essencialmente o que é comunicação, eu pergunto a vocês, qual a origem da comunicação? Onde vocês acreditam que existiu o primeiro ato comunicacional? Onde foi? Isso é uma pergunta que meus alunos em sala de aula perguntam o tempo inteiro. Qual a origem da comunicação? Para a gente não perder tanto tempo, gente, não existe origem. Humana até você pode datar, quando Deus ali tratou com Adão, conversou, dialogou, entendeu, missionário? Mas você é um ser comunicante, porque Deus também é um ser comunicante. Ou seja, todos nós somos seres comunicantes, porque Deus é um Deus de relação, de comunicação. Então, eu chamo de atributo, é uma característica que Deus compartilhou conosco. Nós temos a capacidade de quê? De pensar, mas também temos a capacidade de comunicar. E nós comunicamos porque Deus é um Deus de comunicação, percebe? Então, na verdade, é uma característica intrínseca no próprio Deus. No próprio Deus. Por isso que eu falei da missão da igreja se dá em comunicação. Deus é um ser comunicativo. Ele está em constante comunicação com o homem e com o universo, ou seja, aquilo que ele criou, né? Ele não é um Deus fechado, a 7 chaves, escondido, isolado. Não, ele rompe esse isolamento. Não existe isolamento com ele. Por isso que é impossível ao homem não comunicar. Muitas vezes chega um pai, uma família, chega no psicólogo, no consultório e diz: meu filho está trancado há 3 dias. Meu filho está trancado há 3 dias no quarto sem comunicar com ninguém. Acho que o psicólogo diz: epa, se ele entender um pouco de comunicação, ele já vai dizer: epa, 3 dias sem comunicar com ninguém? Os 3 dias ele está comunicando, já está dizendo algo aí. E você que não está compreendendo. Por quê, gente? Muitas vezes a gente confunde comunicação. Comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Pegou essa? Vai cair no Enem, tá? Comunicar não é o que você fala, é o que o outro entende. Por isso que quando o outro não entende, há ruído na comunicação. E o que é ruído? Ruído só veio para matar, roubar e destruir. Não ajuda em nada na comunicação. Existe um elemento chamado ruído, né? Enfim, então, comunicação vem do latim communicatio, do qual distinguimos 3 elementos. Uma raiz munis, que significa estar encarregado de. Toda comunicação ela tem uma função. Por isso que a missão da igreja, a existência da igreja é missional, né? Através da comunicação de Deus, dessa comunicação. Toda comunicação, minha comunicação aqui hoje, nessa noite, tem uma função. Ensinar a vocês, dialogar com vocês. Eu não estou aqui sem propósito, existe um propósito. Inclusive na comunicação que estamos fazendo aqui. Então, acrescido do prefixo co, o qual expressa simultaneidade. Essa questão da simultaneidade é a comunicação humana. Ninguém fala no passado e no futuro. Ninguém fala. A gente fala sobre o passado e sobre o futuro. Porque, um exemplo, se eu dou bom dia para alguém, bom dia, e essa pessoa me responde 15 dias depois, eu vou dizer: chama o SAMU, porque o negócio não está certo aí. Mas se eu mando uma mensagem para alguém por e-mail e essa pessoa me responde 15 dias depois, naturalmente eu vou entender. Por quê? Porque só a mídia quebra a simultaneidade da comunicação humana. Comunicação humana é aqui e agora. Eu estou falando com você aqui e agora, no presente. Tá? E uma atividade realizada conjuntamente, completada pela terminação til, que por sua vez reforça a ideia de atividade. Eu vou adiantar um pouco. Então, gente, primeiro é perceber que a igreja dos dias atuais precisa comunicar mais e informar menos. Vicente, que já leu o livro, ele sabe dessa expressão que eu estou trabalhando, né? A igreja precisa comunicar mais, se relacionar mais e informar menos. Por quê? Porque o que significa informação? Alguém já leu o livro aqui, esse livrinho, O que a Bíblia tem a ver com as redes sociais?
Já leu? Não. Mas o livro para você já está informado, já é informação. O que é informação? Que hora é essa? Ali. 8 horas e 24 minutos. Está no ar nesse exato momento. Eu acredito, tenho aí 90% de certeza que na Rede Globo está passando o Jornal Nacional. Nós não estamos assistindo ao Jornal Nacional nesse exato momento. Ele não está comunicando conosco, ele está informando. E mesmo à distância, se a gente vê, sim. Porque informar é dar forma a, é colocar no suporte. O livro foi informado já. A Bíblia já foi informada. Ela está informada, ela está no suporte. É isso o entendimento que a comunicação tem das mídias. Então, tudo que transita nas mídias, texto, foto, vídeo, está sendo aqui gravado, está sendo informado. Agora, a comunicação é de um relacionamento tão intrínseco que você precisa entender, sabe? Ler, compreender. O livro, esse livrinho aqui, ele já foi informado para vocês. Mas, de fato, ele só vai ser comunicado quando vocês lerem e entenderem. A Bíblia, ela já foi informada para o mundo inteiro, um exemplo, para qualquer pessoa, para os brasileiros. Mas só quando a gente lê, quando a gente entende, né, compreende, de fato, a comunicação de Deus flui conosco, através de sua palavra. Vocês estão entendendo o que é comunicação? Ok? Podemos adiantar? A gente vai agora para um contexto agora. Professor, o que é que tem a ver comunicação? É porque você precisa primeiro entender comunicação para entender essa comunicação em rede, que é a comunicação das mídias, tá? Então, a mediatização. Mediatização é meio que um processo associado junto da comunicação, da urbanização, da secularização, da industrialização. Hoje, a mediatização sempre aconteceu na sociedade humana, mas do século XX para cá, ela deu um salto qualitativo e quantitativo. A gente está saindo, pastor, de uma era de meios de massa, onde a gente só tinha rádio, jornal, cinema, TV, para uma massa de meios, onde a gente tem hoje mídias, né? Saímos de meio de massa, de um polo produtivo vertical, e agora a gente tem um polo produtivo horizontal, né? Onde qualquer pessoa hoje ganha mais visibilidade do que um pastor, por exemplo, em rede. Por que isso? Porque qualquer pessoa é produtor de conteúdo, a gente vai ver aqui. Então, quem é que está na centralidade humana das relações humanas? Eu sempre digo, alguém sofre uma topada, pá! Quebra o dedo, viu, missionário? Quebra o dedo. Chega para o amigo e diz: amigo, foi isso aí. Rapaz, quebrou o dedo ali na tua pá. Aí o cara diz assim, ó. Gravou, tem algum vídeo no WhatsApp, tem alguma coisa, tem alguma foto? Não há nenhuma relação humana, diz um professor chamado Fausto Neto, que não seja hoje mediatizada. Isso aqui é mediatização. Totalmente mediatização. As nossas formas de agir hoje em dia levam em conta a mídia. Vicente, quando preparou esse evento, ele pensou o tempo todo sobre lógica de mídia. Isso é mediatização. Então a igreja vai se transformando também. Por quê? É cultural. Olha isso aqui, ó, para que vocês possam observar. Isso é uma foto autoral, tá? Eu fui a Juazeiro do Norte. Olhei assim na hora da oração, um irmão, isso foi um congresso, lá na Assembleia de Deus, ele levou a esposa dele digitalmente, transmitindo ao vivo para ela o culto, aqui ó, e ele participou com ela o culto inteiro. Eu só não sei se ela estava gostando muito, né? Mas ela estava ali de forma presencial, digitalmente, na verdade, em rede, mas hoje a gente vê mais smartphone nas mãos das pessoas durante um culto do que até pessoas, né? Tem muito mais smartphone hoje do que pessoas em uma celebração religiosa, enfim. Isso é o contexto da mediatização. Se eu perguntar aqui quem não tem smartphone, praticamente se apareceu, às vezes nenhum. Não dá para perguntar quem tem. Praticamente todo mundo tem uma tela aí, né? E é interessante perceber, inclusive aqui,
não só pessoas abaixo de 20, de 30, de 40, existem pessoas também. Hoje, quando eu vou palestrar, as igrejas não mais estão preocupadas em fazer um evento só para jovens. Faz para a igreja. Por quê? Porque mediatização também é coisa de adulto. Isso é minha bisavó. Eu tive o prazer de conhecer todas as minhas bisavós, tá? Acho que é por isso que eu nasci, Deus me trilhou pela comunicação, porque ela já faleceu este ano com 97 anos. Isso foi o ano passado, tinha 96. Ela estava usando ali, o Facebook, tá? Olhando ali o smartphone dela e já digitalmente ali usando o Facebook, tá? Mas uma pergunta que tem no livro: será que são os nossos smartphones, nessa geração de smartphones, que nos deixam antissociais? Olha uma foto de 1918, como as pessoas usavam jornal. Eu sempre digo que não é a tecnologia que te deixa antissocial, não é o smartphone. Sabe aquela coisa da culpa? Ah, não, é o smartphone, quem está me deixando assim? Não, é você mesmo. Tecnologia depende da forma como você se apropria dela. Porque um carro, ele é bênção para se deslocar de um ambiente a outro. Ele existe para isso, levar a gente de um ambiente a outro. Mas ele é péssimo, ou seja, maldição em nossas vidas. Ele vira uma arma para atropelar alguém, quando essa pessoa anda embriagado, por exemplo, dirige embriagado, né? Existe elemento mais tecnológico do que a língua, que serve para amaldiçoar e abençoar. Uma faca que serve para cortar o churrasco de sábado à tarde, né? Ou seja, mas também as pessoas usam para assassinar. Enfim, a tecnologia, um avião que serve para voar, mas tem gente que rapta. E aí, o que aconteceu no World Trade Center em setembro de 2001, né? Então, a tecnologia depende da forma que você se apropria dela. Gente, agora, para que nós possamos entender, a questão é que o mundo cada vez mais está complexo. Olha essa formação cultural, ó. Começamos com a cultura oral, a cultura da fala. Depois passamos pela cultura escrita, contemporânea lá, né? Enfim, Moisés, tá o Pentateuco ali. Se você vir na questão da cultura hebraica, né? Cultura impressa, cultura lá de Gutenberg, o alemão, reforma protestante, se utilizou muito dessa cultura impressa aí, século XVI. Aí vem cultura de massas, a TV, o jornal, o boom do rádio. Depois cultura das mídias. Você lembra do disquete? Você colocava um arquivo Word, pronto, já estava cheio, né? Fita cassete, né? Lembra dela? Então, cultura das mídias e cultura digital. Em qual cultura nós estamos? Hein, gente? Em qual cultura nós estamos? Não, em todas. A oral eu estou falando aqui o tempo todo. Escrita a gente escreve ainda. Impressa, tá aí o livro. Só é comprar e ler. Cultura de massa, a gente assiste ainda TV, ouve rádio, enfim, né? Cultura das mídias, tem um pendrive, tem a TV a cabo que a gente utiliza e a cultura digital. Por isso que o mundo hoje é cada vez mais complexo. As culturas coexistem. Por isso que você diz, no tempo da minha avó o mundo era mais tranquilo. Sim, porque a complexidade de culturas não era tanta quanto hoje, ok? E aí, o que são redes sociais? Facebook é uma rede social? Sim ou não? WhatsApp é uma rede social? Não. Nem Facebook, nem WhatsApp, nem Orkut, finado Orkut, não são redes sociais. O que são redes sociais? Vamos lá. Gente, isso aí são redes sociais. Redes sociais são pessoas, organizações, instituições, pessoas, né, conectadas a outra. Um exemplo, mas não precisa ser conectada digitalmente. Por isso que tem um capítulo no livro, o 5º capítulo do livro, é assim, ó, redes sociais. Até Jesus criou a dele.
Porque rede social, a sua família é uma rede social. Nós aqui, a igreja, é uma rede social. Entendeu? Então, redes sociais é composta por conexões, por laços, por afinidades e por pessoas de carne e osso. Mas por que chama-se o Facebook, o Instagram, o WhatsApp de rede social? É porque nós estamos ali conectados. Então, na verdade, a mídia, que é esse ambiente que a gente habita ali nessa mídia, a gente vai para ali e habita ali, ela é chamada de rede social. Mas, na verdade, Instagram, o técnico da coisa, é mídia social, tá? Eu trouxe 2 exemplos aqui de comunidade. Uma comunidade fora da rede, fora da mídia, mas é rede social. E a comunidade mais famosa do Orkut, para quem usou no Orkut, eu odeio acordar cedo, uma das comunidades mais famosas, né, das mídias digitais aí que teve, né? Enfim, mas olha que coisa interessante. Chegaram para o Paul Barham e disseram assim, para a gente entender rede, como é que a gente pode entender, compreender em um gráfico? Ele disse em 3. Numa rede centralizada, numa rede distribuída, descentralizada e numa rede distribuída. Centralizada, descentralizada e distribuída. A centralizada é aquela onde, um exemplo, uma rede familiar só depende de uma pessoa. Se aquela pessoa morrer, a família acaba. Já viram essa família? Tem uma família que tudo é aquela pessoa, tudo, não é só dinheiro não, tudo é aquela pessoa. Se Jesus levar essa pessoa, a família. Já viram uma igreja onde tudo é o pastor, só o pastor? Já viram uma sociedade onde tudo é o ditador? Tirando ele, é onde ele disse, vem um míssil aqui, derruba esse nó central aqui, pronto. Destruiu a rede. E a rede descentralizada é uma rede cheia de centralizações. 95% da nossa sociedade atual é de uma rede descentralizada. Está aqui o pastor, está aqui o pastor dos jovens, está aqui o secretário, está aqui a líder de oração, está aqui o líder de louvor, ou seja, setores, supervisão, coordenação, gerência, né? E a rede distribuída é uma rede sem centralização, que é a internet. A internet é uma rede distribuída. Gente, o que é rede distribuída? Eu cresci ouvindo esse ditado: não pegue carona com estranhos. E por que hoje todo mundo está pegando carona com estranho? Uber. Por quê? Por conta da rede distribuída, entenderam? Então, o interessante, as pessoas dizem assim, mas não deu certo para a internet, não dá não. É só pensamento, é só mentalidade, você não precisa nem sair do lugar. Assembleano gosta de dizer, eu digo assembleano porque eu fui por muito tempo, sempre palestro lá, os irmãos, tem uma família lá. E aí eles dizem, não saia do seu lugar, né? A pregação, não saia, não mude de lugar, Deus vai te abençoar no seu lugar. Ou seja, olha isso aqui, na rede. Olha para esse ponto, olha para esse, está no mesmo lugar, olha para ele. Todos os pontos estão no mesmo lugar, olha esse, olha ele aqui, olha ele aqui. O que muda são as conexões. É isso que está mudando na realidade atual. As pessoas não estão mudando. Não estou falando de mente, eu não estou dizendo. As pessoas continuam sendo as mesmas pessoas naturalmente. O que muda é a mentalidade, lógico, mas o que está mudando no mundo? As conexões. Antes, para eu conhecer a missionária Kátia, por exemplo, e o pastor Inácio Neto, né? Eu tinha que obrigatoriamente passar por Vicente. Conhecer Vicente me apresentar o pastor e a missionária, não era assim? Hoje não. Se eu disser a vocês que eu sou amigo de Barack Obama no Facebook, sou amigo de Barack Obama, né? Enfim, a conexão ela é quebrada, percebem? Então, o ambiente digital não é um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade diária de muitas pessoas, especialmente dos mais jovens. Então, a evangelização não pode desconsiderar essa realidade. Esse mundo digital que a gente fala é um mundo próprio do nosso cotidiano, não é um mundo paralelo, a gente habita ali, tá? Mas, estou já terminando, eu só quero passar um vídeo para você nessa natureza de rede. Aquele vídeo que tem A Igreja Sou Eu,
para que a gente possa terminar com essa reflexão. O que é rede de fato? O que é rede? Você vai prestar atenção um pouco na letra dessa canção. Preste atenção na letra. Veja se essa letra fala certo ou fala apropriado biblicamente sobre rede, sobre igreja. E aí a gente vai concluir essa exposição, tá, que eu trouxe para vocês. Às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer, às vezes vou pra ensinar, mas vou também pra aprender. Às vezes vou só pra ver, às vezes vou para crer. Como que podes me amar, mesmo sem eu merecer? Vou para me transportar, pra ter o que oferecer. Se alguém vier perguntar, eu logo vou responder que a igreja sou eu, 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 que a igreja sou. Às vezes vou quando dá, às vezes vou sem querer. O pastorzão é um dos influenciadores digitais, tal, mas eu quero trabalhar. O que foi que você viu de estranho aí nessa canção? Alguma coisa? Tá tranquilo. A igreja sou eu. Se eu for pegar na essência, você percebe hoje que as pessoas estão quebrando justamente a noção de rede, ou querendo quebrar. Igreja é comunidade, igreja é rede. E aí surge uma coisa chamada individualização, e está crescendo muito uma coisa chamada desigrejado. Você chega para um jovem, quem é teu pastor? Você podendo ouvir, meu pastor é o pastor Inácio Neto. Não, ele diz, Jacinto Manto. Não, é o pastorzão. Não, é David Leonardo. Qual é teu templo? Você podendo ouvir dele, sou do Betel, sou da Batista, sou da Assembleia de Deus, enfim, uma igreja física, uma comunidade real ali e tal. Não, ele diz, não, meu templo é o YouTube. Eu não tenho liderança, descentralizada como isso aqui. Não, eu estou na rede distribuída e a internet para mim é o meu ambiente e acabou. E está crescendo muito essa onda de desigrejado. As pessoas que cultuam mediaticamente e só mediaticamente, entendeu? Então, teria mais coisas para a gente comentar, mas eu acredito que no decorrer das perguntas a gente pode trabalhar melhor alguns entendimentos. O livro também está aí para que possa aprofundar, mas eu quero encerrar, senão a gente toma o tempo das respostas. E fica essa reflexão, tá? Na mídia, não é que a gente, nesse contexto de mídia, não é que a gente tem que deixar de lado nem abraçar por total. A gente tem que pegar o ponto de equilíbrio, porque a mídia é esse habitar, e nesse habitar o meu eu digital tem que glorificar a Deus. Daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Deus abençoe.